Fala, Alexandre, e aí, tá bem? Tudo legal, tudo ótimo. Ainda mais depois de ontem, né, cara? Aquele lançamento. Que momento. Que bacana, já tem 27, não sei, a última vez que eu vi tava com 27 milhões de views. Não, milhões não, 1000, perdão. 30? Mil. 30 mil? 30 mil visualizações já no nosso primeiro episódio do documentário do Pretinho. Só se fala noutra coisa na cidade. Muito bacana. Não. Teve choradeira no grupo de manhã. A galera é emocionada, né, cara? Porque afinal de contas é um trabalho feito a muitas mãos. Muita gente trabalhando, cara. Muitas Trabalhando mãos, muitas mentes e muitos corações. O primeiro episódio que a gente assistiu ontem, eu acho que ele é muito emocionante pra quem viveu aquelas histórias ali. Por exemplo, falando do programa X, né, que originou todo esse formato que a gente trabalha hoje. E eu era ouvinte do programa. Tipo assim, eu conhecia o Alexandre de ver ele numa festa como DJ, ouvir ele no rádio. Eu era uma super ouvinte do programa. E aí eu me lembro que naquela época eu já estava começando a trabalhar na RBS e eu morava em São Leopoldo. Então, tipo, eu fazia aquele caminho ali, ouvindo o programa. Que muitas pessoas fazem hoje também, né? E era uma coisa tão impressionante, porque era uma super novidade. Não era uma coisa comum ter no rádio, assim, gente falando e aquilo fazer tanto sucesso, eu lembro sabe? que tinha um adesivo assim, você não está louco, você está ouvindo o programa X. Exatamente. Porque quando eu entro na empresa de office boy, o programa tava estouradaço. Tava estouradaço. E aí tinha assim uma comoção na cidade, as pessoas falavam sobre aquilo. Mas aí tu foi falando das transições, né? E eu me lembrei muito delas, assim, por exemplo, a transição do X da tua saída e o término do programa logo em seguida e depois o começo do cafezinho, que também foi uma coisa que balançou. E aí a gente passou a se relacionar enquanto o cafezinho existia. Então eu acompanhei todas aquelas temporadas de convites pro teu retorno à RBS. Sim. E dizia, né, pô, quem sabe tu vai? Ele, não é ainda, não é assim, não é agora, não é desse jeito. E foi tão incrível, assim, porque eu ficava observando aquilo ali também num ponto de vista de ouvinte, assim, né? Tipo, cara, que louco isso, né? Essa coisa que eles fazem e tal. E aí, quando veio o convite certeiro, né? E finalmente ele montou a equipe e veio pra fazer o Pretinho, aí sim eu acompanhei muito de perto a criação do programa. Então, é uma nostalgia ver esse episódio. Pra mim, que acompanhei de perto, mas lá no início era só ouvinte. Aí imagino pras pessoas que são ouvintes desde então e pras gerações mais recentes que não imaginam que tudo isso aconteceu antes do Pretinho Básico, né? Esse é o grande lance do documentário. Porque tem gente que nos ouve hoje que nasceu junto com o Pretinho, 18 anos, antes mesmo do cafezinho, né? Exato, porque daí tem o programa X. Mas a gente, eu não era ouvinte do programa X, e aí tem todo o mérito do Gordo Léo e do Nando Bosio, nosso editor, que acharam imagens, acharam áudio do programa X. Eu sempre fui entra no mundo. Eu sempre fui muito apaixonado pelo programa X, porque eu não conhecia e não tinha nada. E não existe nada. Tu tem pouquíssimo relato sobre o programa. E tem pouca coisa gravada no YouTube, mas que eu já parei pra ouvir tudo por gostar de comédia, por isso da comédia. E, cara, é um programa muito louco. Tu não consegue imaginar nos dias de hoje. Ele é um programa muito daquela época, né? Ele é muito datado dos anos 90. Isso aí. Aquela coisa de o mestre atende o telefone pra pessoa perguntar um negócio pro mestre. E aí fala com o Ivan, e aí já fala com outro personagem. E é comédia o tempo inteiro. Efeito sonoro, efeito sonoro. Um monte de efeito sonoro. E tu falou um negócio que é muito legal. Música. Não é um programa que para pra falar de uma tragédia. Não é um programa que para pra falar, não. É comédia, é música, é o pau torando meio-dia às 2 direto. Que é uma coisa que hoje em dia é muito louco se as pessoas consumiriam esse tipo de programa, né? É aquela coisa que a gente vê, aquele programa dos anos 80 da TV, época, da época, né? Eu lembro quando vocês foram jogar a bola em Portão. E aí eu tive a noção do quanto a galera acompanha. Meu, não é ginásio que tinha lotado, gente, né? Tinha uma multidão. Gente, era uma e aí eu loucura. fui de encher pra fechar o time, né? Porque a gente já era brother. Tu diz, vamos lá jogar junto aí, tá precisando de um cara mais novo aí. O Escova tá em Porto Alegre, é uma coisa inimaginável. É muito louco. Era muito grande. O que seria tipo hoje? O Tom Cavalcante tá por aqui? Não, acho que até mais. Escova? Eu acho que é. Não, porque o Tom Cavalcante, na época que ele tava muito em evidência. O Escova tava estouradaço. Se fosse hoje, seria o Fábio Porchat, seria talvez.
Rafael Portugal e o Ed Gama, que estão no Caldeirão. Isso aí, o cara veio fazer um programa de rádio. Ele era um dos... Ele tinha uma dupla com o Tatá. Era Tatá e Escova, uma dupla de humoristas do Faustão. Mas aí é importante a gente levar pro contexto, né? Porque hoje tu tem vários comediantes que têm o seu espaço, inclusive na própria internet. A gente tá falando de um tempo que não existia internet, que não existia rede social, e todo mundo que despontava é porque tava na televisão. Tu não tinha isso, entendeu? Não era essa coisa. Quem é esse cara? Peraí que eu vou dar um Google aqui, vou ver no TikTok. Não tem. E o encanto de tu tentar imaginar quem são as pessoas, né? Exato. A voz do cara. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na RBS, eu era repórter lá em Pelotas. E eles iam eventualmente pra lá. E eu fazia o Jornal do Almoço, então eu tinha que acompanhar aquela passagem deles pela cidade. Isso é uma matéria da... Exato, tanto que a primeira vez que eu estive pessoalmente com o Alexandre, assim, de falar com ele, foi entrevistando ele. Ele nem lembra disso. Foi lá na rádio. Não, eu lembro sim. Não, tu não lembra. Não, eu lembro. Já disse pra mim que não lembra, pode ser honesto. Eu era uma criança, eu devia ter 13 anos, Puta, coitadinho. Que saco isso, cara. Mas enfim, e aí quando eles saíam na rua, o pessoal lá da RBS tinha que providenciar segurança. Tinha que ter um aparato pros caras descerem da van e entrar no restaurante pra comer. Sabe? E aquilo tudo virava uma reportagem. Como a gente é um merda hoje, né? Não dizer. Não, mas é que é outra época. É contexto e é um momento exatamente como eu tô dizendo. Hoje tu tem uma atenção. Digamos que a tua atenção tem este tamanho. E tu tem isso aqui inteiro pra olhar. Naquele tempo tu tinha um foco. Então as pessoas olhavam. E pro rádio era uma grande novidade. Não existia isso no rádio. Se tu perde o programa, tu perdeu. Tu não ouve mais. Não tem reprise. Não tinha reprise. Tinha gente que gravava nas cassetes. Pra ouvir de loucura, novo, que é o que tá no YouTube hoje em dia, né? Gravação. Cheguei até a pegar umas minas aqui de respingo, né? Do respingo? Aquela que os Fetter não pegavam, sobrava pra mim. Se tu pegava do respingo, imagina o que eles não faziam. Cara, o alemão, zero medo, Rodaica. Zero pegada. Zero pegada. Zero pegada. Era o que quisesse. Zero pegada. Olha só, até eu não vi aqui. Podia escolher na festa. Eu não dei uma olhada, agora eu tô olhando, tem dois comentários aqui, 2 e-mails sobre o documentário aqui pra mim, não sei se vocês têm mais algum. Não tem. Mas eu queria falar uma coisa que me pegou, eu falei até na Rádio Gaúcha hoje pela manhã no Timeline, sobre algumas percepções de umas pessoas que olharam ontem e ficaram preocupadas. Opa! E tipo assim, eu tive uma percepção, vai acontecer alguma coisa, esse documentário tá chegando que o programa vai acabar, tipo assim, tu vai largar o programa, ok? Achei estranho, um clima meio melancólico, meio muito menos alegre, feliz e festivo do que o programa e mais melancólico e já querendo dar a sensação de que vem aí uma saudade pra gente curtir. Nada a ver com isso. É que o tom que o Léo e o Rafa, ou o Rafa e o Léo deram pro negócio é esse mesmo, né? De que o tempo passou, muitas coisas aconteceram, né? E outras tantas ainda estão por vir. Esse é o tom do documentário. E o tom vai crescer, o tom vai aumentar, são 18 episódios. E tinha um clima nostálgico até pelo fato de ter ido ao estúdio antigo. Exato. Né? De lembrar aquelas coisas e de lembrar a origem mesmo, que é o nome do episódio, com esses programas também, que já terminaram. E num momento ali tu fala muito bem sobre isso, quando tu diz que o programa X passou, o cafezinho passou e o Pretinho Básico um dia também vai passar. E passou no sentido de não que tenha acabado, né? Mas passou aquela coisa em volta, né? Não, eu acho que aí é que tá. Eu acho que ele tem este tamanho e ele vai ter sempre esse tamanho. Porque, inacreditavelmente, eu acho que esse é o mérito do programa, a gente consegue acompanhar o que tá acontecendo no mundo e se colocar no lugar que a gente tem que se colocar. A gente acompanhou a evolução, né? Exato, e isso tá muito evidente nos integrantes, nos personagens, na forma como a gente coloca os assuntos, porque se tu pega um produto e não evolui nada, a gente já tá aqui fazendo programa X, o Léo é seu escova, sabe assim? Não é isso. É tu acompanhar a transição das coisas, mas manter a ideia do formato que é o mais surpreendente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Se criou esse formato... Bolo, né? E a gente consegue transitar em vários momentos, né? Passou século já, né? É verdade. E tu saber que tu tá na linguagem certa quando alguém te para e fala assim, poxa, o meu filho gosta muito do mestre. Pois é. Vai tirar foto porque tu tem atrativos, né? Pra todas as idades. Eu acho que tem um detalhe, até escrevi ali no momento mais sério, ali no nosso grupo, no Pretinho e no grupo da Atlântida, que é, cara,
é a receita que o alemão tem, né? Porque assim, eu sei que muda a formação e tal, mas a cabeça pensante... Esquema tático. O cara que tem ele consegue renovar, encontrar novos talentos, dar força para os próximos. Eu, por exemplo, fui o cara mais antigo a entrar no Pretinho e já tava aqui dentro da rádio, então saber o momento certo. Que tu poderia estar aqui e aconteceria tudo Exato, isso. E muita gente começou, entrou depois e entrou já em seguida no programa. Mas aí tu vai aprendendo o que é fazer rádio. Eu acho que esse documentário também tem um viés de fazer uma homenagem a esse monstro do rádio que é o Fetter. É verdade. Entendeu? É difícil, a gente não tem... É difícil a renovação. E eu já te elogiei várias vezes assim. Obrigado, ninguém é 100% perfeito, mas o alemão tem 90% de acerto De em tudo. aproveitamento. Cara. Então assim, 90% é o de Ancelotti do aproveitamento. Real É Madrid, verdade. né, cara? Todos os times que já passaram na mão dele, ele foi campeão. Então tem que ter essa homenagem pra ti. Mas é que eu tenho uma picareta boa e eu consigo garimpar umas pérolas legais. Mas isso né? também é um talento teu, né? Mas é olho. Sabe qual é uma coisa também surpreendente? As pessoas, quando trabalham em determinado meio e elas precisam, de certa forma, disputar a atenção do público para se manter relevante, não é todo líder que consegue... colocar o outro pra cima. Sim. Tem pessoas talentosas, mas que têm medo de que o colega seja mais talentoso do que ele e que passe, tem muito disso, dele. né? E isso é um sentimento e uma atitude que tu nunca teve na tua vida, muito pelo contrário. Porque nesses 18 anos que eu acompanho o programa e nos anteriores como ouvinte, eu só te vi erguer as pessoas. Deu palco pra todo mundo. Sem ter a preocupação do tipo assim, meu Deus, será que esse cara vai ser mais? Será que ele vai... Ou de repente ele vai crescer tanto que ele vai sair daqui e vai deixar o programa na mão. E a gente viu vários integrantes saindo, crescendo e crescendo dentro do programa, e esse foi um sentimento que nunca esteve contigo. E isso é uma coisa extremamente importante e é uma característica tua que dificilmente algum líder tem. Aí eu posso falar ali no lugar de liderada, né? De uma pessoa que muitas vezes teve alguém por perto ali cuidando e liderando e se colocando o caminho, que não tem essas características. E eu acho que elas são extremamente importantes para ter um crescimento do grupo, né? Do coletivo. Muito obrigado pelas palavras. Eu vou dar um spoiler, posso? Pode. O 2 e o 3 são engraçados os episódios. Spoiler. O 2 e o 3 não é de esse é pra rir. Difícil é aguentar até quinta-feira que vem, né? Não, tem que esperar, Boa. Vamos nós aqui então de Chaval, dia 30 de maio de 2025. Agora tu veio. Começou, né? Agora 1h20. Chavada, Pedro. Vamos de chavar na diplomacia. 3 horas antes. Isso aí é bom, né? Deixar curtindo, né? 1h20. Tu põe no decanter também? Oi? Vamos seguir que vai, Decanter, meu irmão. claro, gosto de Parabéns, Decanter. meu irmão, que documentário. Parabéns pra vocês. Tô até vocês, envergonhado cara. do meu. Tu tem um também? Claro. Claro, sobre o Rafinha? Rafinha Beneguezo, semana que vem nós vamos São estrear. 148 episódios. 144. Mas eu queria 4. ter sido convidada para dar um Tu vai- depoimento. Calma, sobre vai- Mas isso. é que não chegar tá a tua pronto vez, nem o não. primeiro ainda. Semana que vem a gente vai... Era pra ter lançado um dia antes do Pretinho, Isso. daí ele se passou. Porque é importante contar os primórdios tempos do Rafinha, Isso. quando ele circulava pela cidade Coriga. como uma móvel e era literalmente atacado pelas gurias isso é nos verdade. colégios e nas Era faculdades. impressionante. Era a carroça a vapor do tio Tomás. Ele era o desejo de corrida todas maluca, as né? meninas aí da cidade, Passou, né, entendeu? Rodrigo? Passou. Não, a gente vai falar Ah, sobre hoje isso. eu não sei porque eu não, Não, hoje acompanho, ninguém né, me Rafa? ataca. 4 episódios só pra falar do tema Amores de Anão. 4 episódios Pra mim, o falar. primeiro episódio me pega muito. né? La Paloma. La Paloma. A gente vai tratar sobre vários. Semana que vem eu vou trazer o spoilerzinho. Ai, que bom. Qual é o